A COP29 em Baku foi essencial para destacar a Amazônia e o Pará no cenário global, reforçando compromissos climáticos e preparando o terreno para a COP30 em Belém em 2025. Mas por que a Conferência do Azerbaijão é tão importante para Belém? E o que podemos esperar do maior evento climático do mundo na capital paraense? É o que vamos entender a partir de agora. E como eu disse, a especialista no assunto não sou eu, mas sim o meu amigo Márcio Ponte. Querido, que prazer maravilhoso te ter mais uma vez aqui na TV Alepa. E esse programa é em cadeia com a Rádio Alepa FM, Rádio Web Alepa e o nosso também canal no YouTube, para falar sobre a nossa COP, que é a COP da Floresta, que é a COP dos Amazônidas, que seremos ouvidos num evento internacional mais importante do planeta para cuidar do clima, do meio ambiente, das pessoas, no coração da Amazônia. É ou não é pai d'égua a gente falar sobre isso aqui, mano? Com certeza, Raina. Te agradecendo mais uma vez o convite da TV Alepa e nossos telespectadores que vão nos acompanhar nessa agenda tão importante que a gente precisa se familiarizar com esse nome COP, a gente precisa se familiarizar com esse evento que vem acontecer na nossa capital, Belém, em 2025, e também entender, como você muito bem disse, Raina, da importância desse evento para todos nós. E quando a gente fala sobre um evento tão importante quanto esse, ele é um evento que acontece todos os anos em alguma parte do planeta. E pela primeira vez vai acontecer aqui na Amazônia, em Belém do Pará, em 2025, que é a nossa COP30. Mas até chegar a COP30, né, Márcio, a gente sabe que algumas tratativas, algumas conversas são importantes, por isso que as COPs anteriores, que se projetam na Amazônia, que vai ser em 2025 aqui, são importantes. Vamos começar falando sobre Dubai, Emirados Árabes? Sim, e talvez até um pouco antes, a COP27, que aconteceu também no Egito, ela foi muito importante porque aquela altura foi a maior COP de todas, né? A COP ela surge a reboque da reunião mais importante que teve à época, nos anos 90, sobre o clima no planeta, que foi a Rio 92, e ela aconteceu no Rio de Janeiro, aqui no Brasil. E dessa conferência sobre o clima, a chamada ECO 92, que surgiu justamente a discussão para que se criasse a COP, que aconteceu pela primeira vez em 1995, na Alemanha, em Berlim, em que decidiram que ações deveriam ser tomadas para evitar e diminuir a emissão de gases de efeito estufa na atmosfera, porque isso estava gerando um aquecimento global. Mas ainda assim era muito tímida a posição da ONU, no sentido de que não havia metas específicas a serem alcançadas. Entendi. Daí a COP27, depois 28 e a 29 agora que está acontecendo, né, no Azerbaijão, preparam todo um cenário para que certamente essa COP30, que é chamada a COP da Floresta, ela aconteça de forma inédita, porque está sendo realizada dentro de um local privilegiado e fundamental para combater as mudanças climáticas, que é a região amazônica, e também ela tem tudo para ser uma COP histórica. Isso é muito importante. Talvez você que esteja acompanhando a gente agora se pergunte por que um evento internacional como esse é tão importante para o planeta. Eles ficam só falando sobre meio ambiente, sobre o clima, mas e aí? O que se resolve? Para a gente entender, eu queria que a gente explanasse, Márcio, com as pessoas, a importância, por exemplo, das conversas, dos bate-papos, das conversas, inclusive que a gente, às vezes, a imprensa não tem acesso e só recebe os documentos no final de cada tratativa. Por que foi tão importante Belém estar representado em eventos como esse? COP27, COP28, 29? Primeiro, é importante a gente lembrar que o governo da presidência da República anterior, do presidente Jair Bolsonaro, era um governo negacionista. Ele negava a crise do clima, não aceitava a posição da ciência e o presidente Bolsonaro ficou de costas para essa agenda. Como não existe vácuo no poder, o governador Helder Barbalho, com muita competência e percebendo o momento, sabendo que está num estado estratégico, que é o estado do Pará, que é um dos maiores estados do Brasil e um dos maiores da Amazônia, ele resolveu tomar a frente desse processo. E aqui, internamente, dentro do estado do Pará,
começou a discutir a elaboração de uma legislação que é justamente a parte do RED, que é a redução da emissão de gases de efeito estufa na atmosfera e a captura de carbono. Então, nas COPs anteriores, o governador teve uma posição privilegiada à medida em que ele começa a lançar as bases dessa política, que agora se solidifica neste ano de 2023, justamente com a legislação pronta. Concomitantemente, Rainer, isso é bem interessante, o pioneirismo do Estado do Pará acabou acelerando a discussão no Congresso Nacional, que recentemente acaba de aprovar também a Política Nacional de Créditos de Carbono. Justamente essa política na qual a gente vai manter a floresta em pé, e esse é o discurso do governador Helder, para que a floresta em pé ela valha mais do que a floresta morta. Hoje, ainda num sistema de garimpos ilegais e de outras ilegalidades, como desmatamento ilegal e queimadas que acontecem dentro do bioma amazônico, isso ainda é uma realidade, esses crimes, mas eles estão sendo combatidos cada vez mais. Nós temos uma redução recorde no desmatamento na Amazônia e especificamente no estado do Pará, e isso tudo é resultado dessas políticas. Por isso é que o governador Helder diz que esta COP será a COP da floresta. A COP da floresta deve ser uma das COPs mais importantes já realizadas no mundo. E não é à toa que os outros poderes constituídos, e aí a gente destaca a presença do presidente Chicão, presidente da Assembleia Legislativa, que esteve na comitiva dessa COP29 lá no Azerbaijão. Inclusive, Raina, esta COP ela teve um recorde do número de participantes da delegação brasileira, chegando a pouco mais de 1.900 pessoas. Daí se percebe essa importância da COP e a presença dos poderes constituídos, o apoio de tantas instituições governamentais e não governamentais, e a sociedade civil organizada também vem certamente participar de um papel protagonista, até porque na política de captura de carbono do governo do estado do Pará, na qual o governador Helder já conseguiu negociar cerca de R$1 bilhão em créditos de carbono, esse recurso vai ser redistribuído entre comunidades quilombolas, comunidades extrativistas, comunidades indígenas também. Então, essas pessoas e esses grupos étnicos, assim como nós, fazemos parte da floresta. Então, em vez de se discutir apenas a floresta, e isso o ministro Jader Filho também tem defendido, sendo ele o ministro das cidades, ele tem defendido que as pessoas também vivem na floresta. Então a gente não tem que olhar só para a árvore em pé, nós temos que olhar também para as pessoas e para essa sociobiodiversidade como um todo. Então o estado do Pará, Raina, vem se mostrando capaz, os nossos governantes têm se mostrado preparados e não há dúvida nenhuma que essa COP vem deixar um grande legado para a nossa população. Para a gente entender um pouco mais sobre o que o Márcio está falando, sobre cuidar da gente, cuidar das pessoas, a nossa comitiva produziu aqui pela Fundação Afonso Galindo de Comunicação um documentário para que as pessoas que estavam lá em Baku, no Azerbaijão, entendessem que essa floresta em pé, ela também precisa ser cuidada através das pessoas primeiramente. Nós mostramos um pouco como a mortandade dos peixes lá na região de Santarém tem sido um problema muito grave. Ouvimos vários ribeirinhos, conversamos com pessoas que vivem a realidade da Amazônia e é o que a gente vai conferir agora para a gente entender um pouco mais por que esse planeta precisa ser cuidado em muitos detalhes e tem que ser já. Vamos conferir. Eu sou o caminho que flui, eu sou tua casa, tua rua. Eu sou a cobra grande que se move. Sou a verdade escondida, chegada e partida. Lar do boto e do mururé. Sou o começo da vida. Do barqueiro, sou a lida. Seu maior desafio. Eu seco ou cheio, sigo meu curso. Não desvio. Não sou metade e nem vazio. Muito prazer. Eu sou o rio. Se um dia esse rio acabar, como é que fica? Vai ficar difícil. Vai ficar difícil porque a gente vai ficar sem o líquido, né? O líquido que a gente chama é a água preciosa, né? Se o rio acabar, a gente tem que pensar como é que vai ser reconstruída a nossa história. E se perde este rio, nós vamos perder a nossa identidade. É muito triste, né? A gente vê uma
um cenário desse. A gente que é ribeirinho, mora tantos anos aqui. Todos os anos, as águas dos rios da bacia amazônica sobem e descem em um balé sincronizado, algo que o amazônida conhece muito bem. Porém, nos últimos anos, essa dança mudou seu ritmo, fluxo e direção, afetando a flora, a fauna e a vida de milhares de pessoas que vivem às suas margens. Cada ano que passa, essas praias elas vão fechando. Então essa passagem aqui que tem em frente aqui à comunidade era bastante fundo, agora tá fechando mesmo, que tá aterrando. Aqui é a enseada do Aritapera, né? Aqui, como você pode ver, era uma comunidade que antes, esse tempo, tinha uma bacia de água aqui na frente. Antes os barcos passavam, os barcos de linha estavam passando aqui, ó. Hoje nós estamos nessa situação que os barcos estão ficando a quase meia hora daqui, né? A seca que nós estamos vivendo hoje, ela tem diversas causas. Uma delas é os efeitos naturais, que as mudanças climáticas elas vão provocando ao longo do tempo. Mas a outra causa também são de ordens humanas. O aumento do desmatamento, o aumento das queimadas, o assoreamento dos rios, que são causados pelo homem e que tem acelerado nos últimos anos aqui na nossa região. Viver nessa região é um constante desafio. Isso faz com que quem mora aqui precise estar sempre apto a se reinventar e se adaptar às mudanças impostas pelas forças da natureza. Quando os barcos ficaram lá, cerca de um mês e meio atrás, a gente ia em embarcações pequenas até no barco. Aí agora você vê que não está mais oferecendo condição. A gente vai na embarcação pequena até um determinado ponto, de lá vai por terra até chegar no barco, né? Ano passado, em 2023, nós tivemos muita mortandade de peixe. E esse ano a gente já está sentindo a diminuição desse pescado. O outro exemplo é a diminuição também dos produtos da agricultura familiar. Desde o ano passado, os agricultores têm perdendo toda a sua produção que deveriam estar colhendo. Então eu diria que as consequências dessa crise climática, ela é muito democrática. Ela atinge a todos e a todas. E tem pessoas que dizem, mas só quem paga o preço disso são os menores. Não, os grandes também pagam, né? Porque ele diminui a produção. O turismo é outro setor super afetado nesta época do ano. A seca atinge Alter do Chão, um dos principais pontos turísticos da Amazônia. Essa época aqui é ruim, tu para tudo, tá entendendo? Para tudo. Difícil pra gente. Aqui, vamos dizer, tem já mais gente aposentado, os donos de barco que fazem as viagens. O rio Tapajós, que é um rio turístico, acaba com as praias do ponto de vista do turismo. Além disso, acaba com a trafegabilidade. Tudo o que nós podemos exportar pelo nosso porto de Santarém fica preso num porto chamado Miritituba, em Itaituba, porque perde o calado. Então tem que ter um outro modal, que é o modal do transporte rodoviário. A resiliência desse povo demonstra a sabedoria milenar que habita as matas, margens e igarapés da região. Revela a força de homens e mulheres que mantêm esse ecossistema vivo e de pé. O impacto social é que eles ficam isolados. Eles não têm condições de acessar o transporte, de acessar a sua alimentação, então a segurança alimentar deles está afetada. A vida na bacia amazônica, composta por grandes rios, representa uma riqueza natural incalculável, não apenas para o estado do Pará, mas para o Brasil e o mundo. Por isso, a Assembleia Legislativa do Estado do Pará instalou a Comissão Permanente de Meio Ambiente para debater, fiscalizar e garantir o cumprimento de leis e medidas para resolver as questões ambientais na região. Em 2025, Belém será sede da COP30 e o debate em defesa do meio ambiente deve se estender por todo o estado. Poder discutir a Amazônia aqui na nossa casa, aqui na nossa região, no nosso estado, na nossa cidade, sem dúvida é fundamental e uma oportunidade para o estado do Pará. Desenvolver e preservar é a meta que une a sociedade civil organizada,
ONGs, governos municipais, estaduais e nacionais. O objetivo é criar uma sociedade mais justa, igualitária e moderna. As organizações não governamentais, elas têm atuado nesse sentido de subsidiar as comunidades, as organizações sociais para fazer incidência junto ao governo. Tem também orientado para a diminuição do desmatamento, né, o ordenamento do uso dos recursos existentes aqui na região e principalmente debatido de forma incisiva para diminuir ou ordenar a implantação desses grandes projetos na Amazônia. A Amazônia é de todos nós, de todos que a amam, preservam e lutam por ela. Não é o pulmão do mundo, mas um ecossistema que ainda respira, pulsa e transforma este planeta em um lugar seguro, saudável e bom para todos. É nosso dever cuidar, investir e proteger esse tesouro natural e mundial. Como financiar, políticas de defesa da questão das mudanças climáticas e que esse financiamento chegue lá dentro e no coração da Amazônia. É isso que nós precisamos. Não pode chegar só nas grandes ONGs, nos grandes bancos. Não, tem que chegar aqui na Amazônia, no coração da Amazônia, onde as pessoas possam, com projetos de desenvolvimento econômico sustentável, com a biotecnologia, respeitando a nossa biodiversidade, com o comércio do carbono. Nós podemos ganhar dinheiro com isso, dar ao nosso povo uma vida digna, sem, no entanto, desmatar, queimar. É isso que eu sonho, é isso que eu almejo, eu tenho certeza absoluta que nós vamos conseguir. A Amazônia é o nosso legado, é a nossa responsabilidade e representa a essência de quem somos. Juntos, somos o rio que flui e o futuro desse vasto ecossistema. A Assembleia Legislativa do Estado do Pará está comprometida em honrar esse compromisso, buscando soluções e políticas que protejam a nossa floresta, respeitem os povos tradicionais e assegurem que nossa biodiversidade seja preservada para as futuras gerações. Somente juntos podemos mudar o cenário atual e criar não apenas um meio, mas um ambiente completo. Assim, as futuras gerações também poderão desfrutar plenamente da floresta, da flora, da fauna, dos rios e de tudo que há de mais belo nesse planeta, a nossa natureza. Entendeu agora por que é tão importante cuidar da Amazônia e que esses recursos precisam chegar nos lugares certos? Márcio, quão importante não só pensar, mas idealizar projetos, mas que esses financiamentos cheguem no lugar certo. Viu aí Santarém, essa região aí com seca extrema? Inclusive uma das regiões mais lindas do nosso país, né? Alter do Chão, por diversas vezes já foi elencada como uma das 10 praias, 10 destinos mais bonitos para se visitar no Brasil, e é realmente extremamente preocupante a realidade da mudança climática no dia a dia do amazônida, eminentemente ribeirinho, né? Dessa população que, junto com comunidades quilombolas e também comunidades indígenas e extrativistas, são atores importantíssimos na preservação da floresta e dos nossos rios. E o rio, ele é uma fonte de vida, é a fonte de subsistência. Como diz o poeta Rui Barata, esse rio é minha rua, exatamente. Minha e tua, mururé. Mururé são aqueles arbustos que se soltam, né? Que a gente vê verdes passeando, por assim dizer, no rio, né? E aí é muito importante o que você mencionou, Raina, que haja uma destinação correta dos recursos que são destinados para esse tipo de emergência. Não é à toa que o ministro Jader Filho, quando recebeu o Ministério das Cidades, percebeu que havia uma ausência de financiamento para prevenção de catástrofes climáticas e de outros tipos de acidentes. Isso quer dizer que uma política preventiva tem muito mais condições de surtir um efeito diante de uma catástrofe do que esperar o leite derramar
para depois tomar medidas. Exatamente. Então, é fundamental. Nós vimos a participação da deputada Maria do Carmo, nós vimos também a participação do deputado Luogal, que inclusive é o presidente da comissão da COP30, e do presidente Chicão também. Então, a fala deles vem muito ao encontro disso que você acaba de mencionar, que nós estamos falando aqui. E com a COP também não vai ser diferente, Raina. A gente já percebe que Belém se tornou um canteiro de obras. De cerca de 2 anos para cá, o governo do estado tem praticamente funcionado como uma espécie de prefeitura dentro da própria cidade de Belém, com diversas obras, na qual a gente pode destacar o novo parque da cidade, que está sendo construído lá na Júlio César, aquele antigo aeroporto privado. O Aeroclube, né? Do Aeroclube, exatamente. O Porto Futuro 2, ali ao lado da Estação das Docas, aí no final da Doca de Souza Franco, até o limite da Estação das Docas, e a nova Tamandaré e a nova Doca mesmo, né? Exatamente. Então, Belém realmente está se tornando esse canteiro de obras. É um programa maciço de asfaltamento, que é liderado também pela vice-governadora Hannah Gassan, que é a responsável pela realização da Copa pelo governo do estado, né? Realmente uma vice-governadora surpreendente. Eu nunca vi uma vice-governadora tão presente na história recente do estado do Pará. E aí, realmente, a conjunção de forças de todos esses entes, não somente do governo propriamente dito, porque o governador Helder é o protagonista dessa COP, na medida em que ele que fez todas as articulações necessárias para que a COP viesse a ser realizada em Belém. E aí, todo o mérito ao governador Helder, e não é à toa o prestígio tão grande que ele tem com o presidente Lula. Inclusive, com a vitória de Donald Trump, nós vimos algumas notícias dizendo que isso ia colocar em risco a realização da COP, ou que não haveria financiamento para a COP30, ou que não haveria financiamento mesmo para a mudança climática. Eu não vejo dessa forma. Acredito, inclusive, que o presidente Trump ele não vai ser como ele foi no seu primeiro mandato. Sim. Devido aos erros que ele cometeu, e ele viu o preço que ele pagou, que ele não foi reeleito. Então, eu acredito que ele vai ser mais moderado do que foi o Trump 1. Por outro lado, a vitória de Trump fez com que Xi Jinping, que é o presidente da China, se aproximasse do presidente Lula. Tanto que eles assinaram agora no G20 cerca de 37 acordos bilaterais. E o governador Helder foi convidado, inclusive, para a reunião com o presidente Xi Jinping. Lembrando que a China, e não os Estados Unidos, mas sim a China, é o principal parceiro comercial do Brasil. Queria que a gente voltasse um pouquinho em Baku, no Azerbaijão, porque um dos pontos chaves de todas as tratativas é o fundo climático. Sim. O fundo que vai gerar, e como você bem disse, para cuidar dessa Amazônia que precisa quando tiver um problema climático. Mas um outro ponto importante, esse fundo climático também foi pensado para trazer resistências para as regiões amazônicas, porque a gente não pode parar a natureza. A natureza ela não vai pedir com licença para mim, não vai pedir com licença para você que mora nas regiões. Então, nós precisamos estar preparados e resilientes quando essa força vier. Então, esse fundo ele foi pensado para cuidar, logicamente, aquilo que já foi afetado, mais do que aquilo que pode vir ainda e como desenvolver e tudo isso de maneira sustentável, né, Márcio? Sim, exatamente. A exemplo do que aconteceu recentemente, uma grande vitória, né, o presidente Lula, agora no G20, criou um pacto para combater a fome e já tem um fundo vultoso que soma cerca de 145 bilhões de reais. Então, da mesma forma, espera-se que isso aconteça com as mudanças climáticas. A gente já tem o Fundo Amazônia, em que foi depositado mais 50 milhões de reais pelo presidente Biden na semana passada, e a Noruega anunciou mais um aporte de 60 milhões de dólares. Isso chega a uma cifra de mais de 700 milhões de reais. Já é alguma coisa para começar... Um movimento, né? Exatamente, começar a mexer a panela, como a gente diz, Sim. né? E não há dúvidas nenhuma de que as mudanças climáticas, elas não são mais esporádicas. Aquilo que a gente via acontecer de vez em quando, de 100 em 100 anos, uma seca gigantesca... Está muito mais rápido. Agora é cotidiano, faz parte da nossa realidade. A gente não pode esquecer do Rio Grande do Sul esse ano. Eu ia mencionar agora mesmo, né? Um pouco antes a gente viu em Belo Horizonte, Sim. né, uma enxurrada gigantescas, né, ceifando vidas, e agora a gente viu essa questão do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul ficou embaixo d'água, os danos são terríveis.
e justamente pela falta de prevenção. A própria política local, né, o governo do estado local, do Eduardo Leite, ele, nos últimos anos, travou uma enorme batalha com diversos setores ambientalistas e praticamente desmontou o sistema legal de preservação do meio ambiente no Rio Grande do Sul. Aqui no estado do Pará, ao contrário, o governador Helder fez todo um movimento junto à Procuradoria-Geral do Estado, junto à Assembleia Legislativa, com o apoio do presidente Chicão e da maioria dos nossos deputados e deputadas, e conseguiu fazer alterações na lei que conseguem colocar o Pará na vanguarda desse movimento, nesse debate da preservação do meio ambiente. Não é à toa que a COP vai ser realizada aqui. Sim. E também quando se fala do legado da COP, Raina, e eu queria aproveitar para mencionar esse ponto bem interessante, porque muita gente ainda não entende direito o que é a COP, né? Eu costumo comparar até com a própria Copa, né? Que é a competição do futebol que acontece de 4 em 4 anos. Quando é realizada uma Copa, são feitas uma série de obras de infraestrutura, de mobilidade, são construídos estádios, são melhorados os estádios. Então, se a gente for comparar com isso, a COP também vai trazer essas melhorias urbanas, essas melhorias na nossa cidade como um todo, mas mais do que fazer estádios, ela vem fazer obras infraestruturantes dentro da nossa cidade. Que vai fazer diferença, gente. Toda a diferença. A gente tem demandas de décadas na nossa cidade de Belém e há muito tempo que a gente não via, e agora a gente vai poder avaliar isso mais de perto e viver essa realidade, um prefeito que tivesse plenamente alinhado com o governador e que tivesse plenamente alinhado com o presidente da República. E a eleição de Igor Normando, recentemente para a Prefeitura de Belém, certamente vem coroar esse movimento com mais uma força que vai somar esforços junto com o governo do estado e com o governo federal para a realização dessa COP, trazendo grandes obras para a cidade de Belém e colocando Belém definitivamente no calendário de discussão ambiental. Se discute, inclusive, Raina, a construção de um escritório do clima cuja sede seria na nossa própria capital, Belém. E tem uma coisa muito importante para você que está acompanhando a gente agora. A gente está falando de obras estruturantes e muita gente fica, você pode até me corrigir, Márcio, que fica falando, que fica com dúvidas, na verdade. Mas por que tantos investimentos? Por que tantos recursos? Por que tantos financiamentos? Por que todo esse financiamento, todo esse fundo climático, ou o próprio Fundo Amazônia, precisa de tantas essas coisas para o lado de cá? E por que nós não podemos gerar isso a partir dos nossos próprios países aqui da Amazônia? Se você esqueceu, os países desenvolvidos são os países que ao longo de sua história, para gerarem desenvolvimento, as suas próprias revoluções industriais e tecnológicas, são os que mais emitiram gases do efeito estufa e que têm destruído parte do nosso clima pelo planeta. Então, nada mais do que justo, você me corrige se eu estiver errado, Sim. Márcio, que eles sejam os protagonistas e que tenham a maior fatia para cuidar financeiramente desses projetos. Afinal, como você mesmo mencionou, são os principais responsáveis por essa crise climática, né? E, por outro lado, eu acho que há uma conscientização, porque a crise climática ela não tem atingido somente os países em desenvolvimento Sim. e as populações mais pobres. Claro, essas populações sofrem mais. Ela é até bem democrática, né? Exatamente, ela é espalhada, ela né? É espalhada. Para ricos e para pobres. Sim. E a gente vê a intensidade desses eventos climáticos, o que nos chama a atenção para essa preocupação. Não é somente no lado sul do Equador que as coisas estão acontecendo. As mudanças climáticas estão acontecendo em Berlim, estão acontecendo em Paris, estão acontecendo em Londres, estão acontecendo em Nova York. Portanto, a preocupação passa a ser cada vez mais global, assim como a preocupação com a fome, com as desigualdades, porque a fome e a desigualdade podem deixar de existir se o planeta deixar de existir. E a gente não pode esperar essa equação acontecer. É verdade. Nós temos que preservar o planeta e a Amazônia tem um papel fundamental nisso. Nós, amazônidas, também. Porque pela primeira vez também nós vamos ser escutados. Isso. Sempre se dizia, né, que se discute a Amazônia, e eu converso muito com o presidente... Fora da Amazônia, o presidente Carlos Xavier, presidente da Federação da Agricultura e Pecuária, nós sempre conversamos e chegamos na seguinte conclusão. É injusto você ver um painel em Londres, em Paris, em Berlim, discutindo a Amazônia,
por pessoas que nunca pisaram na Amazônia, por pessoas que nunca vieram para a Amazônia. Não sabem o que acontece aqui, não sabem que aqui tem gente competente, que quem conhece melhor os nossos problemas somos nós mesmos. Portanto, nós temos mais capacidade de resolvê-los. Precisamos apenas do financiamento, precisamos apenas dos recursos. Exatamente. E é essa sensibilização que está acontecendo hoje. Porque nós temos um governo federal preocupado com o meio ambiente, nós temos um governo estadual preocupado com o meio ambiente e nós acabamos de eleger um prefeito que está dentro desse mesmo quadro ideológico, que é a preservação do meio ambiente. E essas preocupações, certamente, elas são a força motriz para a realização dessa COP na floresta. E a gente vê cada vez mais os investimentos e as forças voltadas para o desenvolvimento dessa COP aqui na nossa cidade. O SEBRAE, por exemplo, que é dirigido pelo nosso amigo Rubinho... Eu ia te perguntar sobre a questão privada nesse circuito. Sim, o Rubens Magno, que dirige o SEBRAE, tem feito um trabalho excelente na formação, na capacitação de mão de obra. A gente está falando de motoristas de aplicativo, a gente está falando de garçons, funcionários da rede hoteleira, os empreendimentos que mexem com gastronomia e com tantas outras áreas ligadas essas ao turismo. Então, a gente vê realmente essa força acontecendo, essa força que a gente vê no Círio, que a gente promove um Círio para 3 milhões de pessoas aqui. Certamente, a gente tem a expertise e a experiência para poder promover a melhor COP de todas, a COP da história, a COP da floresta. É sobre isso, gente. Eu creio muito nessas palavras, porque muito se falou no início, quando foi anunciado Belém para ser sede da COP30, alguns estados mais ricos, talvez, do que a gente, com muito mais recursos e tantos investimentos, questionarem por que Belém seria a sede da COP30, sendo que ela precisava de tanta coisa. É justamente por isso. As pessoas precisam entender a realidade da Amazônia e de dentro da Amazônia. E quando você entende essa realidade de dentro da Amazônia, você não somente especula-se sobre a Amazônia, você vive. Então, talvez você esteja no seu pensamento, mas a mobilidade não está ok. Eles precisam ver que a mobilidade não está ok. Mas será que vai ter a parte hoteleira para todo mundo? Talvez não tenha. O que eu acho pouco provável, porque os estudos que estão sendo feitos hoje são justamente para dar tudo certo. Mas se alguma coisa faltar, é só você olhar para Macau, na China. De um lado, uma riqueza absurda, e de outro lado, um monte de ruínas, problemas em vias públicas, como acontece em Belém. E nem por isso o turismo deixa de acontecer em Macau, na China. Então, por que nós não seríamos capazes de receber um evento internacional tão importante quanto esse, simplesmente porque a nossa Amazônia do lado de cá não está 100%, mas vai ficar. Vai ficar. O governador Helder, ele foi questionado na COP passada em Dubai, né, sobre se Belém teria condições infraestruturais suficientes para poder receber, né, as delegações de tantos países, né, que são delegações que podem vir cerca de 180 países que participam de uma COP, que são os países que fazem parte da ONU. E o governador Helder, com muita veemência e didaticidade, respondeu o seguinte: olha, se é para ver hotéis de super luxo, uma infraestrutura hoteleira das mais caras do planeta, então vamos vir para Dubai. Agora, Dubai tem a rede hoteleira, mas Dubai não tem floresta. Agora, se você quer ver a floresta amazônica, essa floresta que é uma das responsáveis, um dos principais santuários do planeta Terra, responsáveis pelo combate justamente a essa emissão de gases estufas, às mudanças climáticas, aí você tem que vir para Belém. Aí você tem que vir para cá. E aí as necessidades, elas estão sendo combatidas, como você mesmo mencionou agora, Raina. Estão sendo feitos inúmeros estudos, estão sendo feitas capacitações, estão sendo realizadas e executadas diversas obras públicas, e eu não tenho dúvida nenhuma que Belém vem chegar em 2025 realmente mais do que a cidade de Morena, a verdadeira metrópole da Amazônia, a porta de entrada da discussão climática aqui na nossa região amazônica. E outra coisa, né, Márcio? Não custa nada. A gente tem um otimismo, porque o paraense é acolhedor por natureza, é trabalhador, somos pessoas extraordinárias, com uma cultura incrível, uma gastronomia riquíssima, inclusive levada daqui para todas as partes do planeta. Então a gente precisa ter esse otimismo também nessa área.
E aquela coisa, vamos respirar que vai ser pai d'égua. Vai ser pai d'égua, vai ser uma COP pai d'égua. Vai ser uma COP pai d'égua e a gente precisa tomar posse disso. Meu querido, antes de finalizar, eu queria que você deixasse as considerações finais para alguém que tem alguma dificuldade a entender o quão essa COP30 vai ser importante para a nossa Amazônia paraense. Sim, Rainer, assim, um pouquinho antes, assim, você tocou num assunto bem importante na sua fala anterior, é que de vez em quando nós vemos algumas notícias nas redes sociais, nos jornais, inclusive jornais de grande circulação, né, jornais de cabedal nacional, dizendo que a COP não poderia ser realizada em Belém, dizendo que Belém não poderia receber um encontro desse, tentando levar a COP lá para o Centro-Sul, dizendo que numa outra cidade que ela vai acontecer, etc. Então, isso são fake news, isso são mentiras. A COP30 vem acontecer na cidade de Belém em novembro em 2025. Vem acontecer aqui. Então, não há mais dúvidas quanto a isso. Agora é como fazer. Como fazer é o que está sendo feito agora. São os esforços do SEBRAE, do Governo do Estado, da Assembleia Legislativa, de tantas entidades públicas e privadas e da própria sociedade civil acolhedora que vem receber todas essas comitivas de todos esses países em 2025 aqui na nossa cidade. Então, eu quero convidar todos vocês, telespectadores que nos acompanham aqui na TV Alepa, para saber um pouco mais sobre a COP. No próprio portal da Alepa tem informações sobre a COP, no portal do Governo do Estado, mas se você der uma gogada, né, acessar o Google, coloca COP30 em Belém, COP29, ou o que é COP, você vai saber um pouco mais sobre isso. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são os quadradinhos coloridos, 17 objetivos, são os objetivos de todos os países da ONU. E uma das razões pela qual a COP existe é para alcançar esses objetivos, erradicar a pobreza, educação de qualidade, igualdade de gênero, estruturas sustentáveis, preservação da vida na floresta, na água, instituições fortes e principalmente o 17º ODS, que é as parcerias para execução dos outros 16 objetivos. Então eu quero convidar a todos para que nós, de mãos dadas, possamos receber turistas de outras regiões do estado do Pará, de outras regiões do Brasil e de outros países que estarão circulando pela nossa cidade e precisam desse nosso calor, desse nosso acolhimento, da nossa educação e realização realmente de uma COP na floresta pela primeira vez, ouvindo os amazônidas falarem dos seus problemas e proporem a solução para esses problemas. Vem com a gente para a COP. Mano, pai d'égua, como sempre. Sempre bem-vindo. Obrigada pela tua participação mais uma vez, Márcio. Obrigado, Rainer. Até mais. Gente, beijo no coração de vocês e até a próxima. Tchau, tchau.